Sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Flávio Azevedo dessa terça-feira, dia 7 foi ontem, dia 8 de fevereiro de 2022. Um abraço grande para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, beijo no seu coração, minha gente. Um abraço para a rapaziada que continua mandando mensagens para saber como é que está a minha recuperação, como eu estou. Olha, estamos recuperando muito bem, graças a Deus, né? Hoje eu estava observando aqui que o curativo que a enfermeira Beatriz, lá do posto de saúde da Serra do Sandê, fez aqui na incisão cirúrgica da minha cirurgia, né? Aqui na incisão da cirurgia. O curativo já está até rodando assim, ó, que beleza, né? Mas isso aqui não é crítica a Beatriz, não. Eu sou técnico de enfermagem e conheço. O curativo, quando ele está girando assim na perna, é porque não tem secreção, está tudo sequinho, então a gase não fica colada, né? Isso significa que estamos evoluindo muito bem, né? E muito obrigado aos amigos ligando, perguntando, mandando mensagens, né? Ontem a gente recebeu aqui o quadro Visitas Ilustres, né? Ao vivo, Luciano Lúcio aqui com mimo, né? Com farinha de goiabada, farinha de maracujá, castanha de caju, não sei uma das quantas, granola e tal. Se depender do Luciano, ao final do meu processo de recuperação, eu vou achar meus 30 quilos que eu perdi na trilha, Bruno. Quero agradecer aqui e mandar um beijo grande para as minhas trilheiras Renata, Jaqueline e Vanderleia, que estiveram ontem na minha casa, depois do programa aqui, chegaram lá 18 horas, Flávio, palma para lá, palma para cá. Minhas 3 amigas trilheiras chegaram lá em casa com bolo, com café de milho, olha que beleza, hein? Então, um beijo para essa rapaziada, para essas meninas, né? Meu queridíssimo João Felipe esteve hoje lá em casa também me visitando pela manhã. Rapaziada, é sempre muito bem-vindo. Você que quiser passar lá na minha casa para fazer uma visita e fazer parte do quadro Visitas Ilustres, está convidado, viu? Então, muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Lembrando sempre, meus amigos, que por conta exatamente do meu estado de saúde, eu estou fazendo um programa mais curto, para não ficar com a perna pendurada aqui muito tempo, né? Eu preciso ficar com os membros inferiores, né? Sobretudo a perna fraturada, né? Mais para cima um pouquinho. E tem que cuidar muito bem da perna boa também, pessoal, porque ela está numa sobrecarga danada. Ela está mais de uma semana andando sozinha, né? Porque a colega está machucada, então ela que tem carregado meu peso, embora eu tenha aí conseguido umas muletas para poder ajudar a locomoção, mas o pouco que eu tenho andado é a perna direita que está sofrendo, né? Depois eu tenho até que fazer um carinho nela também, porque para recompensá-la pelo esforço dobrado que ela tem feito. Bom, gente, hoje aqui no nosso programa, eu recebo o nosso secretário de comunicação de Rio Bonito, Bruno Martins, né? Vamos falar sobre comunicação hoje aqui no nosso programa, vamos falar sobre redes sociais, né? O impacto disso nas instituições, né? Bruno tem um vasto histórico, sobretudo nessa pegada do rádio, né? Eu tive a oportunidade de encontrar Bruno, por exemplo, na transmissão de jogos de futebol aqui em Rio Bonito, ele narrando e a gente, junto com meu amigo DJ Class, né, a gente fazendo ali os comentários e as narrações e tal. Bruno aqui na Rádio Universo durante bastante tempo, transitou,
nesse cenário da Rádio Universo ali, fazendo vários papéis, né, dentro do poder de comunicação, é jornalista também. E assim, cara, independente do cargo que você ocupa hoje na Prefeitura de Rio Bonito, na condição de secretário, Bruno, é um prazer receber você, um colega aí com tanto destaque agora no meio artístico, como produtor, né, musical, fazendo um trabalho bem bacana também. E obrigado, meu irmão. Sei da sua agenda lotada. Obrigado por você estar esta tarde aqui conosco, né? E um abraço para o meu amigo Marco Violante, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Violante, ontem eu estava com a sua camisa. Hoje eu estou com a camisa da galera do GEAC, do Grupo Especial de Auxílio em Calamidade, né? Meu amigo Pinho, rapaziada lá de Maricá, que faz parte desse grupo bem bacana, que eu já fiz parte também, né? Que integra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um abraço aí para essa moçada, um beijo grande aqui também para o meu amigo Francisco Carlos, né? Boa tarde. Muito obrigado a vocês todos nos acompanhando. Fala, Bruno. Primeiro, agradecer, dizer boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Certamente uma grande audiência, nunca foi diferente. Flávio Azevedo sempre teve muita audiência nos seus programas, no programa Flávio Azevedo, em todas as emissoras que passou. Para mim é realmente um prazer muito grande estar aqui ao lado de um amigo, sobretudo, independente de função jornalística, independente de poder de comunicação. A gente sempre foi muito amigo, sempre dividiu elogios ao trabalho um do outro. É um cara que eu sempre achei que faz um trabalho incrível e continua fazendo até hoje. Para sorte de Rio Bonito existe Flávio Azevedo, né? Eu sempre falei isso para ele, quando eu estive um pouquinho distante da cidade, como ele disse, trabalhando com a música, trabalhando com grandes artistas da música popular brasileira, e hoje retornando à cidade após um convite para, como falou aqui o Flávio, como afirmou, voltar como secretário de comunicação dessa cidade que eu amo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com um cara de tanta audiência. Obrigado, Flávio. Mandar um abraço aí para o Marquinhos Violante também, que eu adorei a camisa, não tive ainda a oportunidade de agradecer, então já vai aqui ao vivo. Obrigado, a camisa é linda e eu estarei presente lá no evento. É isso, Flávio. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer tanto pela comunicação da cidade de Rio Bonito e também da região. Só tem um senão que eu gostaria de fazer. Porque o jornalista não é o Batman, é o Super-Homem. Então, na hora que você acabou, foi ser o Batman na vacinação infantil de Tanguá, tinha que ter ido de Super-Homem. O Clark Kent é que era o jornalista. É verdade. Para fazer o Superman, eu preciso emagrecer mais um pouquinho. Pois é. E ganhar aí um pouco mais. Abre o olho aí, James, vai cair, hein? Mas aí, Bruno, para chegarmos efetivamente à questão da comunicação oficial, né, e tal, que hoje você responde por ela, eu queria fazer um preâmbulo, né, sobre a questão da comunicação em si. E você, um pouquinho antes de mim, começa profissionalmente na área da comunicação, mas nós pegamos esse surgimento desse fenômeno chamado redes sociais, né? Eu particularmente, como teorizando sobre comunicação, a gente divide a comunicação na questão das escritas rupestres lá atrás, né? nas paredes, né? Depois, quando começa a linguagem escrita, né? com o papiro, no Egito, etc. Segundo momento. Terceiro momento é bastante tempo depois, quando surge a imprensa com Gutenberg, né? Exato. E aí é o terceiro momento na minha concepção. Quarto momento para mim ali no século XIX e XX, quando surge o rádio, né, e a televisão, que surgem mais ou menos próximos ali por conta da guerra, e o momento atual, que são as redes sociais, que trazem efetivamente uma série de fenômenos bons e ruins da comunicação. Não sei se você concorda com essa linha do tempo que eu fiz aqui, né? Não, perfeita. A linha do tempo é perfeita. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da importância da comunicação de maneira geral, tanto para emissor quanto para receptor. A gente, na verdade, hoje tem uma verdadeira profusão de informações, né? Isso talvez seja a grande diferença em todas essas áreas, todos esses momentos, né, da comunicação que você citou, né? Toda essa transformação a qual a comunicação passou. Talvez esse último, esse atual, né, você tem uma profusão de informações. E como você falou, isso às vezes é bom e às vezes é ruim. Boa parte dessa história da comunicação foi contada com uma precisão de informações
mais bem apuradas e mais bem qualificadas, né? Hoje você tem uma profusão de informações onde nem sempre a verdade está sendo colocada em pauta e nem sempre se tem esse cuidado, né? Com a veracidade da informação, Então, na verdade, você tem aí hoje um momento em que há de se ter muito cuidado com o que se compartilha, né? A gente vive brigando aí, batalhando com essa coisa das fake news, sobretudo no processo político brasileiro, né? Mas se você olhar direitinho, está no teu cotidiano isso também, né? Então é um momento realmente muito especial e diferente, pro bom e pro ruim, né? Chega com muito mais velocidade. Você estava falando do início, né? E eu estava aqui fazendo uma rápida reflexão do meu início de carreira em Rio Bonito. Eu me lembro que na rádio musical a gente tinha que ir às gravadoras buscar os CDs para tocar as músicas, né? Então, assim, quando teve o download, mais ou menos a Rádio Universo estava ali na Major Bezerra Cavalcante. Eu não me lembro exatamente se onde foi o posto da SAMU ali, ou se em cima do Bar do Léo, na subida. Se eu não me engano, já estava no Bar do Léo quando chega o download, a música MP3, e a gente consegue diminuir essa distância, encurtar essa distância. Então é um processo realmente muito rápido, com muita informação durante um tempo muito curto, né? Perfeito. É isso, gente, né? E assim, cara, só para ainda aí falando agora sobre as questões da modernidade, né, envolvendo as fake news, né? Gente, fake news nada mais é do que o bom e velho boato, né? Inclusive na faculdade a gente estuda isso, né? O bom e velho boato. Quem nunca ouviu falar no boato? O homem do saco, né? Estão roubando criança para fazer linguiça. Essas coisas que tinha no tempo que a gente era criança. Só que, gente, hoje, se você coloca isso na rede social, isso ganha uma velocidade, uma proporção, milhares de compartilhamentos, porque o espírito afobado, desesperado, né? E aquela dosezinha de fofoca, de fofoqueiro que todo mundo tem, sempre foi o mesmo, porque afinal de contas nós estamos falando de seres humanos que são os mesmos desde a antiguidade, né? Exato. Então o boato ele só não tinha a velocidade da rede social hoje, que é instantâneo e chega rapidamente em vários lugares. Mais ou menos isso, né, Bruno? Você falou assim, é um bom alusivo, né, boato, fofoca, né? Você tem aí um programa que há mais de 20 anos é um fenômeno de audiência no país, né? Que é o Big Brother Brasil. Ele nada mais ele nem é tão sucesso em outros países do mundo, né? E aqui a gente a gente é aguçado por sempre dar uma acompanhadinha, uma espiadinha, né? Como diria lá o Pedro Bial, quando inventou esse termo, né? Espiadinha na vida alheia. Então, é isso. Mais de 20 edições depois, continua um sucesso de audiência, porque o brasileiro tem por si só aquele hábito de dar uma espiadinha na vida alheia. É normal. É aquela velha frase, né? Se a grama do vizinho é mais verde, é porque você olhou por cima do muro. É, né? verdade. Você sabe que é mais verde, é porque você olhou por cima do muro. Então tem muito isso, no brasileiro de uma maneira geral. Minha gente, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para o meu amigo Adriano Luz Freitas, lá no Mercadinho Luz, em Jacuba, né? Abraço para o meu amigo Adriano, nos acompanhando aí. Meu amigo Leandro Ferreira, nosso gerente da Telefrutas Rio Bonito, né? Sempre com os melhores preços, melhores produtos, os melhores atendimentos. Esse é bom, hein? Esse é bom. Ele tá mandando um abraço ali para você que eu tô vendo. Esse é bom. E detalhe, hein? Detalhe, você que estava falando de Superman, de Batman aqui no início, Leandro que já foi o Homem-Aranha. Já foi o Homem-Aranha. No Dia das Crianças ele aprontou essa do Homem-Aranha, que ele não conta pra ninguém não, mas eu entrego ele aqui. Te entregou. E não é fake news. Não é fake news. É fato verídico. Ou fato venéreo, né? Ou fato venéreo, como diria. Paulinho Gogó. Mas é isso. E aí, Bruno, é nesse arcabouço de possibilidades, de disse-me-disses, de boataria, de fake news, de notícias, de informações também, que estão inseridas as instituições, as empresas, as prefeituras, os governos, as entidades, o Ministério Público, né? Todo mundo está inserido nesse cenário e obrigatoriamente as rádios, né? Quem imaginaria, pessoal? Eu nunca imaginei isso, né?
que eu estaria apresentando um programa. Você imaginou isso alguma vez? Se apresentar um programa e conseguir ao mesmo tempo transmitir ao vivo assim, e o cara em casa, num telefone, conseguir ver. Quando fazem chamadas de vídeo para mim, eu lembro de quando eu era moleque, eu sou um pouquinho mais velho que você, quando eu era moleque eu assisti aqueles filmes de 007, né? 007 tinha um tal de um telefone lá, cara, que alguém ligava para ele e ele falava com a secretária lá direto, lá com a mulher passando a missão para ele no telefone. Parecia um sonho, né? Caraca, meu irmão, como é que vai ser isso? Vai demorar muitos anos para isso acontecer. Quem não lembra da sala Enquanto Isso na Sala de Justiça? Exatamente. O desenho Super Amigos, que as missões, as questões eram passadas naquele computador grandão, né? A gente ficava olhando assim, caraca, os caras estão conversando direto ali com um chefe de polícia, né, etc. e tal. Essa coisa da comunicação, ela era tão mambembe, digamos assim, que lá nos primórdios o bate-sinal foi usado por quem criou o personagem Batman, né, como um meio mais rápido de falar com o Homem Morcego, só para a gente colocar a questão da comunicação, né? Eu tenho certeza que se o Batman fosse criado em tempos atuais, não era bate-sinal, meu irmão, ia ser o WhatsApp, alguma coisa, uma parafernália tecnológica diferente. Mas assim, na cabeça do inventor do Batman, né, o cara que criou esse personagem, essa história, o meio mais rápido era o bate-sinal. Aquela luz, pá, no céu com aquele morcegão, lá aparecia o Homem Morcego. É comunicação, gente, que é a nossa pauta aqui hoje. Né? Como é que você vê isso? A presença das instituições sérias nesse caldo de confusão e diante dessa ferramenta que está aí, que precisa ser usada. Pois é. Então, assim, há de se ter uma consciência de que se tem a necessidade de comunicar aquilo que a instituição necessita que prevaleça, né? Como a sua fonte, como o seu exercício diário, né? Então, brincadeiras à parte, agora falando um pouquinho sério, porque também às vezes é necessário, né? Embora sempre a nossa resenha seja uma resenha muito mais, se deixar aqui não vai sair nada sério. Mas como a gente tem que falar sério um pouquinho, é importante isso, né? No outro dia eu respondi uma mensagem no Facebook, desde minha chegada à secretaria eu não tenho tido muito tempo de entrar em embates, e não fugindo mesmo, mas é porque não tenho tido muito tempo. E eu falava justamente isso, né? O Estado Democrático de Direito, e uma pessoa até, que agora não me lembro o nome, foi muito sucinta e muito feliz na colocação. O Estado Democrático de Direito nada mais é que ouvir e executar aquilo que se ouve, né? Então, assim, para falar de uma forma bem didática e bem rápida, o programa é bem curtinho aqui que a gente tem. Então, é exatamente isso. Acho que você tem que dar ouvidos, acho que você tem que avaliar as melhores ações e efetivar aquilo que é apresentado como uma possível solução para a sua instituição. Isso independente de ser instituição pública, instituição privada, instituição de uma maneira geral, como você falou, né? Pode ser uma prefeitura, pode ser um clube de futebol, pode ser um clube de futebol e pode ser uma telefonia. É a sua instituição. Então, a ouvidoria faz parte desse processo democrático e para que ele seja efetivado, você tem que reconhecer, sobretudo, ter a humildade de reconhecer de que há um ponto falho, porque nem todo mundo, ou melhor, pelo menos ainda não conheci a perfeição em pessoa. Todo mundo erra e você é suscetível ao erro o tempo todo, uma hora você vai errar e isso acabe a correção. Então, assim, hoje eu acho que a comunicação está inserida em todas as esferas das instituições, seja elas públicas ou privadas, e, obviamente, quem melhor utiliza dessa necessidade humana hoje, acaba saindo na frente no que diz respeito a comunicar e também interagir, que eu acho que mais importante do que comunicar é interagir, é você ter do outro aquilo que você gostaria de receber também. Então, acho que é um pouco isso. Acho que a importância, se eu tivesse que explicar, no meu entender, a importância da comunicação numa instituição, repito, seja ela pública ou privada, seria essa. Seria a troca. Eu acho que a troca é fundamental. E aí surge ainda as pessoas que têm visibilidade, né? De maneira geral, né, Bruno? Políticos, artistas, né? E que, querendo ou não, precisa ter essa rede social, Twitter, Facebook, Instagram, né, e tudo mais. E eu acho que quem lucrou muito com essa questão das redes sociais
foram exatamente os profissionais de comunicação, porque as assessorias de comunicação nunca foram tão necessárias e importantes para pessoas públicas, né? Seja ela de qual segmento for. Né? E assim, eu acho que também desamarrou algumas... como eu posso explicar? Eu acho que conseguiu dar mais projeção e mais independência a quem tem a possibilidade de fazer uso da sua voz, né? Você não tem mais um meio de comunicação como principal no país. Existem outros meios. E não necessariamente é aquele meio de comunicação, não necessariamente a mídia como a gente pode dizer, convencional. Vamos chamar de mídia convencional. Eu não gosto muito disso, mas vamos tratar assim. A mídia convencional ganhou concorrente, né? Que é a mídia não convencional. Foi o que você falou. A gente está fazendo um programa de rádio, fazendo uma transmissão por um aplicativo, Suderge informa, sai Gutenberg e entra Zuckerberg, né? E a gente está aqui fazendo um programa de rádio, transmitido no Facebook, no aplicativo, através de um celular. Olha o quanto isso seria inimaginável há 15 anos, não preciso ir muito longe, há 15 anos atrás seria inimaginável. O YouTube era uma coisa muito distante para as pessoas, pouquíssimas pessoas falavam disso no mundo, que dirá no Brasil. Né? Como eu acompanhei esse processo de chegada do YouTube, sempre acreditei que seria uma plataforma futurista, uma plataforma onde as pessoas gastariam mais o seu tempo do que antes nas mídias tradicionais. Eu posso te falar do processo evolutivo que passou o YouTube no Brasil, sobretudo, e fora dele. Então, assim, hoje é a possibilidade. Hoje você faz um programa de rádio televisionado, você tem a sua playlist musical, você tem dentro do YouTube o programa infantil, que antes você tinha aquela faixa de horário da manhã na televisão, né? O programa infantil era matinal. Quando era diário, talvez uma emissora ou duas fosse diário, aí outras duas emissoras faziam no sábado e no domingo, e agora você encontra tudo do universo infantil dentro do YouTube a hora que você quiser, que bem entender, e para o seu filho ou filha poder consumir. Para idades variadas, né? Exatamente, você tem programa de culinária, de crianças não, digo assim, infantil de crianças a bebês, adolescentes, né? O conteúdo da galinha pintadinha que você coloca para a molecadinha bem pequenininha até os produtos maiores para adolescentes, enfim. Então, assim, há uma possibilidade muito maior hoje de meios de comunicação entre o convencional e o não convencional. Eu gosto muito de falar que as duas coisas são muito importantes. Sim. Né? Eu acho que quando você pensa em comunicar uma instituição, seja ela qual for, você tem que pensar nos dois lados. Como hoje eu estou numa prefeitura, eu gostaria até de deixar isso de lado para as pessoas entenderem melhor. Se eu sou o assessor de comunicação, se eu sou a pessoa responsável pela comunicação de uma telefonia, eu quero anunciar no rádio, eu quero anunciar no Facebook, eu quero anunciar no Instagram e quero anunciar no jornal, porque é muito importante. Existem lugares onde a mídia a nova mídia não chega. E existem lugares onde a mídia tradicional não chega. Então é importante você comunicar de uma maneira geral. Seja colocando um carro volante na rua, seja colocando um banner impulsionado no Google Ads, no Facebook, Instagram e no YouTube. Então é muito importante você entender que todo esse processo hoje faz parte do cotidiano do brasileiro. Né? Eu, por exemplo, meu pai tem quase 70 anos e consome, provavelmente vai estar assistindo a gente agora, consome Facebook, consome Flávio Azevedo, não perde um programa, ele me conta às vezes, quando eu perco, ele me conta, né? Ele fala assim, hoje o Flávio Azevedo recebeu lá o Luciano Lúcio, ele levou uns negócios, vê se agora você é convidado, eu falei, pô, o problema é que você avisou muito em cima da hora, eu vou chegar com a mão a banana, você não avisou nada antes. Aí, Martins, obrigado. O Martins é audiência ele sempre. Ele está devendo, Martins. É sempre lá. Então é muito importante você entender isso, que não há faixa etária para aquela rede, para aquele meio de comunicação, para aquele veículo de comunicação que as pessoas imaginam que é feito, né? Então todo mundo, não, só as pessoas mais velhas é que ouvem rádio, ou só as pessoas mais novas é que consomem aplicativo. E por mais que seja assim, dependendo de quem é o seu assessorado, todos são importantes, né? Então você tem que usar os veículos que vão alcançar esses lugares.
Se tem um sujeito que a comunicação para ele só vai chegar em sinal de fumaça, eu tenho que tentar colocar sinal de fumaça para comunicar meu produto para aquele cara que é só ele, mas eu preciso falar com ele. Voltamos ao ponto inicial, é o bate-sinal. Se eu precisar do bate-sinal para comunicar uma campanha de vacinação, não tenha dúvidas, a gente vai fazer. Então é isso, são as mídias que são integradas hoje. Perfeito, perfeito. Bruno, eu queria aproveitar a oportunidade, são 4 horas aqui, 16 horas e 26 minutinhos. Sueli e Nelson, meus primos aí nos acompanhando. Também passa por aqui minha amiga Mônica Santos, Rosemary, Alzira Viana, nosso amigo Janderson Muniz, secretário de Cultura e Turismo da cidade, passando por aqui também. Tem uma galera nos prestigiando aí, um beijo no coração de todos, né? Violante deixou ali um comentário grande, mas que acabou passando aqui. Eu, assim, como ainda estou me recuperando, fazendo programas mais curtos por conta da minha cirurgia, não poder ficar muito tempo aqui na rádio, né, e tal, eu nem tenho trazido o computador, que é onde eu consigo ver realmente as mensagens, dar um feedback melhor para você, né? Então tem uma mensagem grande do Violante ali que depois eu vou ler, obrigado. O Wallace Ramos tomando café na casa de alguém, aí, né, que ele sempre está afilando um café na casa de alguém, lá na Serra de São Bento. Deixa eu ver onde que ele... Deixa eu colocar o óculos. Café, deixa eu colocar o óculos. Não, e ele coloca assim, hoje estou tomando café na casa de fulano. Ele coloca assim no comentário, ó. Olha aqui, ó. Um salve, meu amigo, já estou na escuta, aguardando meu abraço. Hoje, direto da casa da sua querida tia Nelly Fogaça. Aí, ó. Tá lá na casa da tia Nelly tomando café. Tá malandro? Que malandro. Passa por aqui Silas Madeira, Natália Santos. Conhece esse pessoal, cara? Esse pessoal aí que, aliás, eu queria dar um abraço todo especial para essa galera que faz a comunicação, faz o dia a dia da comunicação, Denilson, Natália, Silas, Newton, Mary, Vitor e todos os outros que vêm auxiliando, o Natan também auxilia a gente lá através da Secretaria de Educação. Então, assim, são jovens talentos, né, a serem desenvolvidos na nossa cidade, que fazem um jornalismo como a gente fazia lá atrás, né, quando a gente deu os nossos primeiros passos, e que eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de trabalhar com eles. Conheço há pouquinho tempo, assim, a gente está junto tem um mesinho, mas parece que já tem um tempão, porque realmente deu liga, como eu gosto de dizer. Boa tarde também para Drica Antunes, que passa por aqui. E detalhe, minha gente, mês de março, vamos fazer uma propaganda do programa Flávio Azevedo agora para você. Desde março, se Deus quiser, eu já com a perna melhor, né? E aí vou conseguir fazer o programa de 2 horas inteiro, né? E aí é o seguinte, mês de março eu vou criar aqui, terei aqui o programa, o quadro Mês da Mulher, igual aconteceu no março passado. E eu só entrevisto mulher aqui. Nada dessas caraças feias, né? A única caraça feia masculina que vai ter aqui vai ser a minha. Só a mulher aqui no nosso programa, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E aí, durante todo o mês de março, só entrevisto mulher de variados segmentos, né? De várias atividades, né? O ano passado foi assim, foi bem bacana. Esse ano farei de novo, já estou mandando os convites. Eu vou já dar de primeira mão aqui, vou falar, viu, Natália? Porque de repente eu preciso fazer um ofício aqui para pedir autorização. Uma dessas mulheres que eu convidei, que confirmou presença, é a nossa amiga Natália Santos, que trabalha na comunicação. Vem como repórter, como jornalista, dizer aqui pra gente a sua visão de mundo, ela como mulher, né? Como é que ela vê aí a presença da mulher na sociedade, que é basicamente a primeira pergunta que a gente faz, e aí, de acordo com a resposta das pessoas e a atividade de cada um, a gente vai conduzindo a conversa. Mas eu fiz o convite para ela ontem, né? Ela me deu a resposta dizendo que sim, né? Eu fiquei muito feliz. Então já vou antecipar aqui para vocês em primeira mão quem é a nossa primeira convidada confirmada. Está autorizado? Maravilha, pô, mais do que autorizado. Ó, eu tô vendo aqui a mensagem, a Mary não ouviu falar o nome dela, mas eu falei, tá? Vamos mandar um beijo de novo. São as 2 meninas super poderosas que eu tenho na secretaria hoje. A Natália e a Mary me ajudam. Não, falou sim, muito. falou. Falei, sim, fique né? Claro, tá, ô Silas? Silas disse aqui, Mary ficou triste que não citou ela. Não, Silas. Já havia citado, aqui. Mas reforcei agora. E agora vai ter que falar todo mundo de novo que falou dela 2 vezes. Né? Pois, rapaz, não arruma essa terminar. Eu já tenho que voltar com chocolate, ainda agora mais essa, cara. Vamos em frente. Como diz você, vamos em frente. Deixa eu aproveitar a oportunidade para lembrar para você do Hotelzinho Nova Geração aqui em Rio Bonito. Hotelzinho Nova Geração. Que recebe seu filho, sua filha, para ficar com a sua criança enquanto você tem um afazer
na rua para cuidar, médico para ir, uma situação para resolver, você não tem com quem deixar seu filho, né? E aí o hotelzinho Nova Geração cumpre aquele papel da tia, do vizinho, da vovó, que você geralmente deixa a criança ali com alguém. Cara, não tem com quem deixar hoje, como é que eu vou fazer? Hotelzinho Nova Geração, centro de Rio Bonito, na rua Eugênio Cordeiro, ali pertinho de onde era a antiga rádio, a sede da Rádio Jornal nossa aqui, sim, ali perto do antigo asilo São Vicente de Paulo, né, ali do lar de idosos, a rua Eugênio Cordeiro, aquela que sai lá na Rua da Conceição, em cima da loja da Marcela, que trabalha com pets, né, o centro estático dos pets, né, da minha amiga Marcela. Hotelzinho Nova Geração, conheçam, que é uma proposta bem bacana, e acabou aquele negócio de você ficar procurando com quem deixar sua criança, porque pela manhã você vai no médico, tem um problema para resolver, tem uma audiência para ir, e aí vou deixar a criança com quem? Vou deixar com o irmão mais velho, vou deixar com a tia, não tem com quem ficar, será que, como é que faz? E aí daqui a pouco tem aquela preocupação que o conselho tutelar vai bater na porta. Lembrando que o hotelzinho não é uma creche, minha gente. Cumpre aquele papel da tia, da vizinha, né, que fica com a criança para você enquanto você resolve, né? Uma outra coisa bacana, pessoas que trabalham em Rio Bonito e moram fora da cidade, moram em São Gonçalo, moram em Itaboraí, não tem com quem deixar seus filhos lá, e aí vem com a criança trabalhar, vem para o banco, para a instituição, para a prefeitura, sei lá para onde o cara vem trabalhar, vem com a criança, deixa no hotelzinho, ao final do expediente, na hora de ir embora, passa por lá, pega a criança e vai para casa. Olha que bacana. Que mão na roda. Eu achei incrível, hein? Que ideia, né? Hotelzinho Nova Geração. Conheça uma proposta que é muito legal. Um beijo para minha amiga Márcia, que comanda a casa lá, vale muito a pena conhecer. Deixa eu mandar um abraço aqui para Tiago Bitesnik. Boa tarde, meus amigos. Um forte abraço. Bruno Tiago, que é o homem das artes marciais lá para o seu projeto, né? Bem bacana, né? Abraço aí para o meu amigo Tiaguinho. Bernardo Oliveira, nosso secretário de Educação, não. Esporte e Lazer. Esporte e Lazer. Como é que foge assim, né, gente? O nosso secretário de Esporte e Lazer, abraço para você, passando aqui também. E minha amiga Luci Magalhães, seja bem-vinda. Abraço para você, Luci. Obrigado pelo carinho. Deixa eu lembrar ainda para você, parceiros nossos aqui, a Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital das Vargas, de Rio Bonito, o Plano Viva Assistencial. E lembrando que você que é associado ao Plano Viva Assistencial tem descontos muito especiais lá na Clínica Vivermed, viu? Então fiquem atentos, porque quem é associado lá ganha um desconto bem bacana lá na Clínica Vivermed, que tem dentistas, tem médicos, várias especialidades lá. Confiram, que é muito, 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 muito interessante. Certo? Bom, vamos lá. Carlos Oliveira, Bruno, merecedor, não conheço pessoalmente, mas lembro do tempo da dança de lamba aeróbica que tinha Bill, Michael. Você merece, menino. Carla, você está cavando os primórdios. E é por isso, Bruno. Carla, obrigado pela sua pergunta. Beijo, Carla. Muito bacana a sua pergunta, não, seu comentário, né? Muito obrigado, Carla, pelo seu comentário. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu histórico, desde quando você começou ali, né? Isso aí é legal, isso aí, na verdade, isso aí eu queria agora enveredar um pouquinho, até porque uma das características dos integrantes do governo municipal atualmente o pessoal fala assim, mas quem é? Faz o quê? Da onde? Né? E tal, porque o prefeito Peixe, ele acabou saindo daquele pessoal que sempre esteve inserido na vida pública. Não estou dizendo que são ruins ou que são bons, estou apenas dizendo que ele trouxe nomes aí que geralmente nós não víamos inseridos na prefeitura, no processo político, governamental, né? E Bruno é um desses nomes, né? E aí as pessoas não conhecem muito do meio político, né? Mas são pessoas que têm história em serviços prestados. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, Bruno, para falarmos um pouquinho dessa história sua aí, como é que você começa, né, e tal. Eu começo no rádio... Filho de quem, né, e tal, porque cidade pequena tem isso, né, sei de que família. Sei de que família. Eu confesso que eu não gosto muito disso não, mas é comum, né, e a gente ao longo do tempo vai se habituando que assim que funciona. Eu começo muito novo, né, eu começo aos 16 anos no rádio. Obviamente, eu me sinto privilegiado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde na verdade eu era um bolsista, né? Eu era um bolsa atleta, que a gente falava na época, e aí começar nessa empresa, obviamente, por conta de um intermédio daquelas coisas que acontecem na vida, né? Eu era bolsa atleta de uma escola, meu pai, por conta de
de muitas coisas que aconteceram foi trabalhar nessa mesma empresa, que é o Grupo Universo. Eu comecei na escola, no Colégio Dom Helder Câmara. Não sou nascido em Rio Bonito, mas criado em Rio Bonito. Cheguei aqui com 11 anos, né, de idade, e continuei estudando, obviamente, né, quando ainda não tínhamos os ônibus universitários, eu tinha que descer no MB10 para estudar, e tive o privilégio de poder descer. Que bom, né, que eu tive essa oportunidade de descer às 5h20 da manhã para estudar, e tive a oportunidade de começar na rádio. E ali a gente foi desenvolvendo durante muito tempo. A gente apresentou programas que eram líderes de audiência ali. Rádio Universo. Era uma Rádio Universo, né? Eu começo ali um pouquinho ainda na transição Rádio Rio FM para Rádio Universo, né? A gente fez essa transição. Eu não sabia que você tinha pegado a Rádio Rio FM. Cheguei a pegar Rio FM. Na verdade, a transição para Universo FM tem muito a ver, ali já tem um pouquinho já dos pitacos que a gente dava, que eu acho que é mais colorido, vamos dar mais vida nessa logomarca aqui. Eu já com 16 anos tentando dar uma identidade mais jovem para a rádio, e entendendo que aquilo ali seria necessário para ela ter um fôlego de mais um tempão aí, como acabou acontecendo. Depois ela durou mais 15 anos até chegar ao processo de virar uma rádio que participou de uma rede rock. Por último, Rádio Mania, que até hoje está no ar, é a nossa 90.9, que durante muito tempo foi sempre uma rádio muito presente no dia a dia, na comunidade rio-bonitense, e a gente pretende que ela volte a ser assim. Então um foco que eu tenho agora para o futuro, para tentar trazer um pouco de, né, devolver Rio Bonito para dentro desse 90.9. Então, durante muito tempo, a gente teve rodadas de entrevista, né, tudo como é. Lógico que era uma rádio muito mais musical, né? Então a gente tinha um espaço jornalístico um pouco menor, mas tinha as entrevistas com os secretários, com artistas, com famosos, com menos famosos. Então a gente levava muita Tinha um programa que Peixe fazia lá. Peixe prefeito hoje, não tinha? Peixe foi... programa de esporte, um negócio assim. Ele, na verdade, começou... Tinha um programa chamado Gospel Fish. Na verdade, era de músicas gospel, né? Ele foi um dos dirigidos ali por mim, mas eu tive a ex-prefeita, teve um programa lá também no qual a gente fez direção. Enfim, teve muita gente. Jorginho DJ teve programa lá também. É verdade. Guilherme Faria e Priscila Rodrigues também, a gente fez junto o programa lá. Enfim, teve muita gente boa, passou por lá. E a gente vem já de muito tempo, né, Flávio? É legal a gente falar isso, ter essa oportunidade de falar, porque isso é muito raro. E todo mundo fala assim, pô, mas ama tanto Rio Bonito, saiu daqui por quê? Aí tem essa questão, porque você sabe do que eu estou falando melhor do que ninguém. A gente que trabalha com comunicação precisa atravessar às vezes, atravessar esse eixo, né? Você precisa tá um pouco fora, porque assim, a gente não tem uma infinidade de oportunidades. O veículo de comunicação em Rio Bonito precisa ser mais bem olhado pelas pessoas, tanto do poder público. Você vai lá fora buscar experiências, né, cara? Buscar conhecimento. E isso foi muito importante. Conhecer pessoas, né, e tal. Ter acesso a outras. Hoje, na verdade, frente à Secretaria de Comunicação, com 20 dias que eu tô lá, o que eu tenho buscado é justamente isso. Além de fazer as coisas do dia a dia, ainda não tem totalmente do meu DNA, tem muito do DNA dessa equipe muito bem montada pelo secretário que foi meu antecessor, que é um cara que eu gosto muito, que eu não tenho tanta intimidade como com você, mas eu gosto bastante, do AD Valci, que é o AD, né? Eu sempre chamei de AD, então depois eu fui descobrir o nome dele, o AD. Então, assim, fica muito com o dia a dia, ainda falta muito para chegar ao DNA, o meu DNA hoje, efetivamente, dentro da secretaria. A gente vem ajustando uma coisa aqui ou ali, mas principalmente buscando esse elo fora da cidade. Fazer com que Rio Bonito tenha amplitude de comunicação. Então, usar da minha passagem por jornal O Povo Fluminense e o São Gonçalo para conversar com os chefes de redação desses veículos de comunicação, receber como eu recebi a InterTV aqui. Aí todo mundo fala, pô, mas você recebeu a InterTV aqui, saiu matéria. Mas sair matéria faz parte, isso. Essa é a função da comunicação, essa é a função do jornalista. Então, mas ter o diálogo, o que a gente vem buscando é isso, conversar com a Band News, conseguir conversar com a CNN, conversar com o G1, e não que fique claro, não é para fazer nenhum enlace.
político. Pelo contrário, é para que o trabalho, por exemplo, que você vem desenvolvendo muito bem com mais um grupo de pessoas, com o Anderson, entre outras pessoas, é que esse trabalho, por exemplo, do turismo, quando tudo isso passar e quando a Covid estiver literalmente resolvida nas nossas vidas ou dominada, que a gente possa ter a força de buscar uma mídia interna, porque, afinal de contas, para quem que eu vou divulgar o turismo de Rio Bonito? Para o próprio rio bonitense? Também para ele, mas não só para ele. Então a gente tem que dar amplitude às ações do governo municipal, dar amplitude às ações principalmente da cidade de Rio Bonito. Fazer com que Rio Bonito apareça na mídia não só com notícias tristes e tragédias, como a gente cresceu ouvindo, né, Flávio? A gente cresceu ouvindo isso. Poxa, Rio Bonito só aparece com tragédia. É quando o avião bate aqui, quando tem um acidente ali, ou quando tem uma notícia A ou B ou C envolvendo algo político. Não, a gente quer trazer para Rio Bonito a possibilidade de noticiar coisas boas que Rio Bonito, a cidade, sempre fez. É um celeiro de talentos artísticos, é um celeiro de talentos na comunicação, é um celeiro de talentos na cultura e na arte de uma maneira geral. Então, por que não promover isso? Por que não levar a nossa cultura para outros meios de comunicação que vão fazer com que Rio Bonito ganhe amplitude num cenário regional, primeiro, né, e depois no cenário estadual, posteriormente no cenário nacional. Então, tudo que está sendo feito, por exemplo, em volta do turismo, que às vezes as pessoas não entendem, pô, mas tá tudo errado aqui, vai falar do turismo. Não é que não deva falar o que deva falar, isso é uma questão que senão a gente vai entrar numa esfera de uma discussão muito maior do que o tempo do programa. A gente ainda está na sua história. Mas, pois é, a gente ainda está na minha história. Então é importante, eu considero super importante que Rio Bonito apareça de uma outra forma, apenas isso. Então, independente de se está falando do turismo... Ou pelo menos aparecer também por um outro viés, né? Exatamente. Não ser olhado apenas com essa lente da desgraça e da tragédia, mas ser... que outras lentes também enxerguem Rio Bonito, cara, né? que é o que a gente sempre sonhou e a gente sempre quis, e em dados momentos a gente teve isso ao longo da história de Rio Bonito. Nem sempre foi só tragédia, muitas coisas legais foram noticiadas em Rio Bonito, ganharam notoriedade pública de maneira estadual e até nacional, e a gente só cabe a gente buscar tudo isso, buscar esses bons exemplos e tentar levar adiante. Como, por exemplo, só dando um spoiler, como a gente tem feito um trabalho no entorno do projeto que traz aí o curso de formação de apicultor, que é uma coisa que, se você olhar assim, poxa, mas... Pauta ontem aqui com o nosso presidente da Associação de Apicultura. E por acaso eu estava acompanhando, e estava acompanhando justamente porque eu queria entender melhor daquilo que chegou para mim. Quando eu olhei, eu falei assim, poxa, isso aqui tem notoriedade estadual, isso aqui a gente consegue colocar em grandes veículos de comunicação. E a gente começou a buscar as pautas e, se Deus quiser, daqui a pouquinho está aparecendo. É para isso. O trabalho da comunicação é muito voltado para isso. Não está em defender efetivamente os interesses da figura A ou da figura B, e sim de uma comunidade de uma maneira geral, enfim, defender os interesses do povo rio-bonitense. Não é um bombeiro que vai apagar o incêndio o tempo todo, né? Não. Se as pessoas entendem dessa forma, é bom que passem a entender que não é assim. Você não faz uma comunicação integrada, grande, fortificada dessa forma. Repito, não é defender figura A nem figura B, e sim defender o interesse do conglomerado, de toda a cidade, todos os munícipes. Perfeito. Assim como a Procuradoria-Geral do Município, que é um dos órgãos mais importantes que nós temos, não tem a responsabilidade de defender o prefeito, qualquer um que seja. O prefeito ele tem o seu corpo jurídico, o seu advogado que vai defendê-lo pessoalmente. A Procuradoria defende os interesses da prefeitura, do município. Essa é a pegada. Todos os demais setores, inclusive a comunicação, assim também, né? Infelizmente, alguns governantes entendem que a Secretaria de Comunicação está ali para fazer propaganda do prefeito, né? E às vezes a gente percebe isso em vários lugares, né? O prefeito fulano de tal disse hoje no encontro da aula inaugural, não sei, você está fazendo propaganda do cara e não falando da volta às aulas efetivamente, não está falando efetivamente porque tem muita gente que tem essa cultura de que a Secretaria de Comunicação é para falar do chefe do executivo. Não é. Você pode até aproveitar a oportunidade, né? Mas, na verdade, assim como
Procuradoria do município está ali para defender os interesses da prefeitura, dessa empresa chamada prefeitura. Exato. A comunicação também está ali para anunciar o que essa empresa tem de bom, né? E o que essa empresa tem de bom? Um município com belezas naturais, com pessoas que têm talentos, com artistas, com professores, né, com essa infinidade de questões naturais, de pessoas, etc., de serviços. É assim que funciona a pegada. É meio que difícil de colocar isso na cabeça da galera da política, que por vezes tem o ego grande, um orgulho também, né, e tal, já entendem de uma maneira errada e não querem reconhecer que está errado, mas a pegada é essa, minha gente. É bom acrescentar isso. Meu amigo Marco Vinícius Nascimento, manda um abraço aqui para o Bruno Martins. Minha amiga Elza Santos, que sempre nos atende com muito sorriso, um sorriso bem, sempre educado e cortês lá na recepção do prefeito. Rodrigo Dias, obrigado para você, meu irmão. Grande Bruno Martins, sucesso, amigão. Você e seu pai, seu Martins, são os melhores, diz ele aqui. Minha amiga Nelma Sá, grande abraço. Meu amigo Nédio Borgueson, grande parceiro de Tanguá, sempre nos prestigiando. Obrigado, Nédio. Excelente tarde, melhoras aí, meu amigo. Sobriedade e paz para todos nós, Nédio. E minha amiga Nelma Sá, boa tarde para você também, Nelma. E a Carla Oliveira, que falou aqui, lembrou da sua história aqui, escreveu aqui. Voa, Bruno. Pois é. Um beijo para ela aí, Carla. Não estou vendo aqui, está distante, não sei exatamente agora de sobrenome, eu não vou lembrar, mas realmente é uma fase muito, muito legal, porque já muito novo, já era uma forma de me comunicar com o público de uma maneira geral. Como é que foi essa transição do jornalismo para a questão do meio artístico, que é onde você estava militando atualmente? Pois é, então, eu na verdade, eu me lembro que, na verdade, eu passei um perrengue, né, como a gente fala aí no jornalismo, passei um perrengue em loco, né, cobrindo uma pseudo-execução, né? Até hoje eu não fechei aquela matéria nem dava. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira de cinzas na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Eu, na ocasião, estava fazendo uma cobertura para o Jornal Povo e fui cobrir uma execução, né? Cheguei lá, o médico legista já estava no local, eu estava fazendo toda aquela... todo o preparo ali, e eu, obviamente, já com a matéria pronta, né? Pensando eu com a matéria pronta. E aí era uma quarta-feira de cinzas na Praça da Bandeira, à noite já, ou seja, após a apuração do desfile da escola de samba, onde já nada mais acontece naquele lugar, que é deserto todo fim de semana, principalmente num dia como esse no centro do Rio. Hoje até o centro do Rio é um pouco mais povoado do que era na época. Verdade. Na época, com a revitalização do centro do Rio, ficou mais povoado. E aí acontece que os meliantes voltaram atirando para ter certeza que o defunto já tinha, e sobrou para todo lado, inclusive para a gente, para a equipe de reportagem que estava no local. Me lembro, era um Fusquinha 82, 84, uma coisa assim, e do Jornal Povo, e aí dali eu já voltei direto pedindo para sair. Eu falei assim, cara, não dá. Não é isso que eu quero para mim. Porque aí eu já, na verdade, já não estava querendo mais cobrir policial, porque cobrir policial, hoje em dia, se você faz o jornalismo atual, como eu vejo as pessoas fazendo hoje em dia, é bem fácil, né? É Ctrl-C, Ctrl-V a beça, ninguém sobe favela. Todo mundo esperando você dar a primeira notícia para depois beber da sua fonte e escrever também, né? Faz ali uma chupeta que a gente chama. Exatamente, cara. Então você vai ali, vai chupando matéria e vai colocando no ar. Hoje é muito simples fazer jornalismo. Hoje em dia tem jornalista que nem apura. A internet nos trouxe isso. A internet nos trouxe esse tipo de apuração, digamos assim, de matéria jornalística. Então, aí eu fui para o jornalismo esportivo naquele momento ali, fui para uma editoria de um jornal muito conhecido no meio do esporte, que é o Jornal dos Esportes. Estava acabando, na verdade, o Jornal dos Esportes quando eu cheguei lá. Era um jornal rosa, não sei se você lembra disso. Era uma página branca e uma página rosa, né? Era o fim já meio que ali do Jornal dos Esportes. O rosa já estava bem desbotado. Já estava bem desbotado, sem muita força, porque já existia um tabloide colorido e muito moderno naquela época, que hoje, para a garotada mais jovem, já é coisa do passado também, que era o Jornal Lance. Então, na verdade, houve a profusão, já estava dentro do Jornal dos Esportes, e consegui fazer essa transição para o Jornal Lance na época, e aí vim com essa coisa das transmissões do Indústria e Comércio, da Copa Rio Bonito, e a gente veio fazendo as transmissões aqui, ao mesmo tempo... E jogos oficiais também, né? Lance, jogos oficiais, profissionais, Campeonato Carioca, Estadual, Libertadores, enfim, brasileiro. E aí
enfim, eu saí do Veio a policial... pegada da narração também, né? Exatamente. Aí mais tarde eu fui desenvolvendo, né, a coisa sair da reportagem de campo, fui para a narração e acabei traçando esse paralelo. Quando eu chego, basicamente, assim, um pouquinho antes, na verdade, mas onde eu defino assim, a coisa da música mesmo, quando eu chego a fazer a Rádio Transamérica, que a Transamérica até hoje ainda faz esporte, né? E aí a gente fazia lá com o Pierre Carvalho, que havia saído recentemente da Globo, e outros nomes também que passaram por lá, Fernanda Gentil, que hoje está aí, todo mundo conhece, também fez parte lá da nossa equipe. Aí eu estava já dentro desse processo da música e resolvi tocar só música mesmo, e aí já tinha a experiência daqui, da rádio musical, da Universo Rio FM, e fui para a Rádio Mania, quer dizer, continuei ali na Rádio Mania, passo por UFM, e aí tudo já dentro de uma rádio musical. Fiquei na rádio musical até pouco tempo, um ano atrás mais ou menos, quando fui para uma gravadora, que é uma gravadora moderna, uma gravadora nova, recente, 11 anos de idade, digamos assim, que é a One RPM, que são 36 escritórios no mundo, gravadoras de artistas como Péricles, Nando Reis, Vanessa da Mata, Belo, enfim, é uma galera lá, muita gente, né? Galera do rap que gosta aí do rap, Orochi, Pose, né? Poesia acústica. Então, uma gravadora muito grande no mundo todo, onde a gente veio desenvolvendo, há um ano a gente desenvolve o trabalho lá e tem o crescimento de alguns desses nomes que a gente falou, que alguns já eram conhecidos, outros a gente tornou conhecido através da força desse trabalho, e a gente traça hoje um paralelo aí entre o que a gente precisa aqui para essa missão que a gente vem, e eu ainda continuo dando uma espécie de auditoria lá, tenho um contrato a cumprir, preciso cumprir, falei isso para o prefeito, preciso cumprir esse contrato, não estou com essa grana sobrando para pagar essa rescisão de contrato, preciso ainda, pelo menos por mais 5 meses aí, dar uma equilibrada nisso, e vim trazer, na verdade, a minha experiência para cá, que tem muito a ver, Flávio, com o amor que eu realmente sinto por Rio Bonito. É curioso dizer, né? Uma pessoa que não é nascida e criada na cidade, quer dizer, que não é nascida, mas que é criada na cidade, chego com 11 anos aqui, o amor que eu sinto por aqui é muito grande, cara. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de rodar muitos lugares no Brasil, com essa coisa de evento e tudo mais, mas em poucos lugares eu vi algo tão... poucas cidades eu tive a sensação de estar tão em casa como em Rio Bonito, e não só pelo carinho das pessoas, mas por tudo que a gente tem. Mesmo quando a gente encontra coisas como a que a gente estava falando no início do programa, que são problemas cotidianos que tem no Brasil e no mundo, né? Infelizmente, a gente consegue encontrar as coisas boas são melhores, são maiores. E esse carinho que eu tenho por Rio Bonito foi o que me seduziu a aceitar o convite do atual prefeito. Eu já tive outros convites em outras gestões, não havia aceito ainda, primeiro por ainda não me achar tão preparado como hoje eu me sinto, e principalmente porque eu precisava alçar esses voos externos, né? Principalmente na área musical e artística, né? Então a gente rodou fazendo muitos eventos por aí, representando artistas por aí, a gente participou de algumas carreiras. Hoje tem a Anitta Internacional, que a gente conheceu como Larissa, né? Hoje tem Ludmilas por aí, que a gente conheceu como Beyoncé, né? Então, assim, e eu participei dessa história do MC Beyoncé. Então, assim, a gente participou da história dessas carreiras, e hoje é um prazer muito grande poder emprestar um pouquinho da minha experiência rodando por aí a favor de Rio Bonito. E deixo muito claro que a minha gestão é muito participativa, colaborativa, então você que ainda não tem meu telefone, melhor do que você ir na rede social, você de repente me dá uma ligadinha ou mandar uma mensagem para cá, ou ligar lá para a Secretaria de Comunicação, ou, sei lá, de repente mandar mensagem através de um amigo, que eu vou ter o maior prazer de ouvir e certamente corrigir aquele ponto que de repente está falho, porque, como eu falei também lá no início do programa, todo mundo é suscetível a falhas e eu não sou diferente disso. Ainda estou para conhecer o cara que é 100% perfeito. Cara, e assim, eu queria concluir aqui, fazer esse finalzinho do nosso programa. Já falamos da comunicação, já falamos um pouquinho da sua história, né? Mandar um abraço aqui para Rosana Borges, nos está acompanhando. Obrigado, Rosana. Beijo para você e para sua mãe. Obrigado pela sua companhia sempre aí. Minha prima Clarice, lá em Tanguá. Abraço, Clarice. Dá um beijo aí no tio Zequias, né? Obrigado pela audiência de vocês. E aí eu queria
gastar esse finalzinho aqui agora falando desse desafio, né, da comunicação institucional efetivamente da Prefeitura de Rio Bonito. Eu vejo hoje que exatamente esse feedback entre governo e população, isso parece que não é só desgastado, né? Parece que existe uma desconfiança entre as partes, né? O prefeito, por vezes, se comporta meio que como se estivesse magoado com a população, por conta de uma cobrança muito forte que vem sobre ele, a gente percebe isso. A população também, que depositava ali uma expectativa de que no dia 1º de janeiro tudo estaria resolvido, né? Rio Bonito ia virar Bruxelas, né? Em 1º de janeiro, e aí dia 2 de janeiro não virou Bruxelas, o pessoal achou que foi, caiu no conto do vigário, muita gente ficou insatisfeita e tal. E entendo que juntar essa, como diria meu saudoso pai, essa orelha e esse mocotó numa mesma feijoada, parece que esse é o grande desafio, pelo menos a meu ver, Bruno. Se eu estiver equivocado, você pode falar, mas acho que esse é o principal desafio. Como é que tem sido trabalhar isso? O que você está criando de estratégia? Está um mês na secretaria, a gente sabe que se demanda tempo, equipe, trabalho, é um esforço hercúleo, é difícil, que você está envolvendo paixões, vontades, etc., viés político, partidário, preferências políticas, etc. e tal. Mas como é que é isso, Bruno? Como é que tem sido? Ou você acha que não é esse o principal desafio? Você acha que de repente você até colocou uma coisa bacana aqui, colocar Rio Bonito nessa mídia positiva da nossa região, que eu acho que isso é muito interessante também. Mas como é que você vê esse desafio que eu estou colocando aqui? Cara, eu acho que eu vou encarar como uma crítica construtiva. Não sei se eu entendi bem, né? Ou simplesmente uma avaliação de fatos. É uma constatação de cenário. Uma constatação de cenário, mas eu vou encarar como uma crítica construtiva porque eu acho que se você tem essa leitura... Essa percepção, se você tem essa percepção, é porque de fato possa estar havendo. Então, se você ficar naquela do nem eu te ligo, nem você me telefona, a gente não namora. É meio isso, exatamente, né? Você já namorou alguém que você não você vai ficar nesse impasse. Então, como funciona isso? Uma das partes quebra o gelo, né? E como você quebra o gelo? Chamando para o diálogo, dialogar. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas que eu liguei, logo ao aceitar o convite, na verdade eu liguei para algumas pessoas antes de aceitar o convite, e todo mundo foi meio taxativo. Bruno, você na política é inimaginável, você está com uma carreira voando aí fora, cara. Os artistas te amam, o Péricles no outro dia falou de você no Altas Horas. Falei, tudo bem, cara, mas eu vim para o desafio e estou aqui para isso. E vou nessa. E aí, enfim, uma das primeiras pessoas que eu liguei, porque assim, eu não tive muito tempo para ligar também para muita gente, né? Foi um convite muito inesperado, eu estava viajando com a família e veio o convite, cara, eu ia ficar mais 15 dias e tive que encurtar, claro que arrumei um problema, né? Porque eu e férias são coisas raras da minha vida, então eu fiquei um tempão projetando as férias. Anunciei para todo mundo que eu ia viajar, o peso já tinha me liberado, falei assim, poxa, e aí tive que encurtar. Mas me lembro de ter ligado para o Flávio logo que eu cheguei, e o Flávio me deu os parabéns e me recebeu muito bem, e a gente, eu e o Flávio, é muito importante que as pessoas saibam disso, a gente conversa muito, a gente realmente muito amigo, assim, principalmente no que diz respeito ao profissional. O Flávio é aqueles caras que você gosta de falar de trabalho, né? E a gente sempre teve isso, né? A gente não muito contato, muito próximo, até por conta do distanciamento, a correria do dia a dia. Eu numa coisa completamente diferente. Mas sempre que nos encontramos tem uma resenha. E aí, assim, o que eu percebo é que a gente precisa encurtar essa distância, né? Afeto e afago ninguém deixa para depois, né? Não faz mal a ninguém. Um abraço nunca fez mal a ninguém. Então é aproximar, entender a ansiedade. Óbvio que também, às vezes, a população, no que diz respeito à comunicação, tá? Não vou falar de outras secretarias, não estou aqui para fazer isso, mas no que diz respeito à comunicação, às vezes também tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes a informação não é tão precisa ou não tem tanta velocidade como às vezes as pessoas estão acostumadas em veículos de grande e até porque você, como instituição, tem responsabilidade ao dar uma informação. Não é aquele cara que chega ali no Facebook simplesmente sem responsabilidade nenhuma, sem representar nenhuma entidade, está representando o CPF dele, que por vezes não é ninguém, e escreve lá um negócio, né? Exatamente, ainda tem isso, né? Você tem que... Ontem eu fui muito cobrado por pessoas que queriam que eu falasse do engarrafamento monstruoso
da BR-101, né? E eu falei, cara, eu tô com a perna fraturada, eu tinha feito o programa à tarde rapidinho, né? E cheguei em casa, botei a perna para cima para poder relaxar, porque aqui ela fica abaixada, né? E aí tô eu lá, com a perninha pro alto, com a fratura, à noite, chovendo, eu, né, precisando estar em repouso. Como é que eu vou falar desse negócio, cara? Pois é. Como é que eu vou falar disso, né? E aí, Walter Terra, um beijo para o nosso amigo Walter Terra. Um beijo, né? Walter, professor de todos nós. É. O Walter Terra tem uma frase enigmática, né? E emblemática e profunda que diz assim: só pode falar dos esgotos de Paris quem foi em Paris. Se você não foi a Paris, você não pode falar dos esgotos de Paris. Então, como que eu ia falar do engarrafamento gigantesco, que deu um nó em muita gente? Eu estava só vendo a galera assim, lá pro lado de 10 horas da noite. Graças a Deus cheguei em casa. E, gente, consegui chegar, 11 horas. Olha, consegui chegar em casa. Pessoas que estavam... Cara, mas como que eu ia lá ver isso, né? Eu estava acompanhando por rede social. Seria responsabilidade minha tentar noticiar um negócio acompanhando por manifestações de quem estava no engarrafamento da rede social? Qual a causa do engarrafamento? Eu estava vendo as reações ao engarrafamento. Muita gente sendo prejudicada, né, e tal, o cara que estava aguardando chegar em casa 18 horas, e gente que estava sendo aguardado para jantar, sei lá, compromisso na igreja e tal. Não chegou. Isso eu estava acompanhando. Agora, qual a razão do engarrafamento? Um acidente com 2 carretas. Tá, isso todo mundo sabia. Para um profissional de comunicação falar sobre isso, qual a placa da carreta, o que aconteceu com o motorista, qual o nome dele, essa ia para tal... Se está vazando combustível. Se está vazando combustível, já tem segurança no local ali e tal. Então, cara, assim, para que eu ia me meter a escrever sobre isso, né? Porque eu não fui aos esgotos de Paris, então não podia falar sobre Paris. Exato. Então, cara, fiquei quieto. Isso é jornalismo, né? Não é, cara. Isso é jornalismo. Então, as pessoas não entendem isso, né? Apuração de matéria. A gente estava falando sobre isso ainda agora. Você podia estar na sua casa falando sobre Paris com Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas mandando e você soltar bomba do dia. Você sabe o porquê dessa alusão. Então, assim, é isso. A gente tem que ter responsabilidade na informação. Às vezes eu percebo que há uma cobrança muito grande, por exemplo, numa melhor divulgação em relação aos óbitos por Covid e tudo mais, mas as pessoas têm que entender que ali há uma série de outras questões para não divulgação, às vezes com riqueza de detalhes como as pessoas gostariam nesses óbitos. Às vezes você não é permitido dar esse tipo de informação, sim. Porque a família não quer, porque envolve família, porque envolve uma comorbidade que aquela pessoa já tinha. Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala. Claro que eu vejo lá uma multidão de 5 pessoas falando que, tem que falar, tem que ser não sei o quê. E eu respeito muito, muito todas as opiniões, tá, gente? Que fique claro. Mas às vezes a gente tem que ter esse cuidado com a família, tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade com o hospital, tem que ter essa responsabilidade junto à ML, porque quando a gente fala alguma coisa ali, a gente tem que entender o que isso pode acarretar de problemas futuros, e não necessariamente se está escondendo ou não informação. E para vocês entenderem como o Bruno é um cara bem mais bacana do que eu, por exemplo, já cancelaria de imediato esse negócio de número de mortos de Covid. Acabou, não vamos mais falar disso. Pois é. Quantos internados? Cara, isso desespera a população. Minha gente, desculpa. Isso traz uma carga negativa na cabeça das pessoas. E tem gente que fica doente por conta da televisão falando disso o tempo todo. Tanto é que aqui no nosso programa a gente não fala disso. Você pode botar lá 200 números que você quiser, que eu não dou essa notícia aqui. Eu, quando quero falar de saúde, eu trago aqui alguém da área da saúde, um médico, para a gente conversar sobre saúde. Falamos até de Covid. Tratamento, como é que é isso aí? Como é que faz? Tá, agora esse negócio está... morreu 3 hoje, hein? Aí, tá aumentando, morreu 3,5. E agora é 3,75, o negócio está crescendo. Pessoal, desculpa, eu não gosto disso, né? É uma opinião minha, né? Isso aqui eu não estou dizendo que você está errado, né? Isso aqui é uma opinião minha. Mas é responsabilidade que você tem que ter, cara. Pois é. A gente tem que lembrar também, Flávio, é muito importante a gente, entrando um pouquinho numa esfera de uma secretaria que não é a minha, como você falou, a gente ainda está falando de mim. É muito importante a gente lembrar que a gente tem um hospital regional, né? Que não é novidade para ninguém, que atende vários munícipes de vários lugares, então não necessariamente o problema é findado por nós, né? Às vezes acontece,
de o dado estatístico estar aqui por ser um hospital regional, e hoje também tem a questão do centro oncológico, que é uma referência estadual e que traz muita gente de outras cidades, de outros estados até, para virem para cá. E então, aí às vezes vai para o dado estatístico uma coisa que não necessariamente desculpa te interromper, mas não dá para falar se não os dá para dados fazer têm igual, ou não tem a ver não com dá para fazer igual mas se Tropa de tiverem, Elite, né? Não dá para fazer igual Tropa de Elite. Maré zero, o cara morreu aqui, é de São Gonçalo. Você joga lá não dá. Em Saquarema para dizer que é de lá, para poder diminuir o índice aqui. Não dá para fazer igual. A gente não seria responsável a esse ponto. A gente viu isso no filme Tropa de Elite, como que os caras diminuem mapa estatístico de óbito, né? No filme Tropa de Elite coloca isso. Você acha o presunto, joga na área da outra delegacia, que ele fica na estatística de lá. E aí o cara, quando acha lá, já joga na da outra. E o último que pegou fica com a contagem lá. Gente, não dá para fazer isso com pessoas doentes, etc. e tal. Mas o que você fala realmente eu sei que o nosso papo nem é esse, sim, né? Não, mas só para poder dar um pitaco daquilo, só para dar um spoiler, um pitaco. Quando eu trabalhava, um pouquinho do que eu venho passando nesse sentido. Eu entendo o anseio da população em saber, mas a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que está passando para não gerar todo esse... Ô Bruno, quando eu trabalhava como técnico de enfermagem no Daci Vargas, era comum numa enfermaria de 9 pacientes eu ter um cara de Rio Bonito. Pois é. E em tempo de que não existia Covid, ninguém sabia disso, né? Pessoas internadas, estou dizendo que era óbito não, todas pessoas internadas, chegavam, eu sempre fazia isso, seu fulano, sou de onde, seu fulano? É tal lugar, até para puxar pelas pessoas, para conhecer melhor, ver o cara falar, sentir como é que ele estava respondendo, se ele estava lúcido, se ele estava orientado, se ele estava dentro das suas faculdades normais e tal. O paciente que eu não conhecia, seu fulano, sou de onde? E aí numa enfermaria de 9 pacientes, que era o que tinha na minha enfermaria B na época, geralmente eu não tinha nenhum de Rio Bonito. De Rio Bonito e 8 de fora. 2 de Saquarema, 2 de Araruama, 3 de Tamboraí, 1 de Tanguá. Isso é que fica claro. Agora, se dá ruim, isso vem não pra Rio Bonito, porque o cara está exatamente. internado aqui. Queria só dizer o seguinte, isso não tem a ver com o governo atual, isso não tem a ver com o Covid, isso é histórico. Vou falar uma coisa, assim, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe foi técnica de enfermagem, né? É enfermeira hoje, aposentada, e eu ouvi isso a vida inteira. Quando foi para a parte de epidemiologia, também a mesma coisa. Então, assim, tem esse histórico. O hospital é regional, hoje tem um centro oncológico de referência. E é bom que Rio Bonito se acostume, porque se de fato começarem a vir mais centros de referência nas mais diversas áreas, porque Rio Bonito tem essa questão de ser uma cidade central. A radioterapia que está vindo aí, que a área já até foi cedida pela prefeitura ali atrás, no governo do Mandiocão, vai ser aqui no condomínio industrial, que também é do mesmo grupo que comanda a oncologia lá, vai aumentar esses índices de falecimentos, logicamente, são pessoas que vêm com câncer a tratar, fazer radioterapia na cidade. O tão sonhado centro coronariano, que pensa assim, em colocar há bastante tempo, o Dr. Kiushi chegou a se movimentar nessa direção e tal, você vai receber uma porrada de paciente cardiopata, pessoas com problemas de coração aqui, um centro coronariano, coloca Rio Bonito num patamar de hospitais como Cardiologia de Laranjeiras, como o Hospital São José do Havaí de Itaperuna. Então a quantidade de gente com problemas cardíacos que vem para cá tratar, internar, etc. E aí é inevitável que alguns, infelizmente, não vão resistir aos procedimentos, é grande. E aí vai aumentar o índice de óbitos, né, em Rio Bonito. Por quê? Porque você vai estar trazendo um monte de gente para cá, né? Então, gente, são questões, embora não seja a pauta da nossa conversa, Bruno, mas já que chegamos nessa seara, desculpa até falar, você falou que você não fala sobre isso no programa. Na verdade, foi só para poder a população entender que eu, enquanto secretário de comunicação, tenho responsabilidade, tenho cenários, tenho que ter cuidado na informação. Não dá para levar uma informação de uma maneira jogada, me desculpe, não é isso. Eu não tô no meu Facebook pessoal, eu não estou no meu CPF, como o Flávio falou. Então, como a gente está encerrando aqui, é só para deixar isso muito claro, que a gente tem procedimentos de responsabilidade para com a sociedade, por isso a gente vai sempre tratar com muita cautela todo tipo de informação. Beleza, minha gente? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para Maria da Guia Chaves, um abraço para minha amiga Maria da Guia lá em Tanguá. O glorioso Taylor Cerqueira Gomes, nosso secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, né?
Flávio, bom ver você na ativa. Estamos aqui, Taylor, na briga aqui. Silvio Júnior, olha só esse, professor, grande mestre. Dizendo aqui, ó, bom saber que você está se recuperando bem, né? E sobre o Bruno, vi esse garoto crescer, dizer que Silvio Júnior. Olha, um dos professores, rapidinho a gente está terminando, eu quero deixar um beijo especial para o Silvio Júnior. Aproveita e já faz as suas palavras finais. E vai aproveitar para as considerações finais e deixar um beijo especial para o Silvio Júnior. Um beijo muito especial também para o Cidinho Dumas, quem presta a sua voz e seu talento aqui para a abertura do programa. Foram professores, mestres que eu tive a oportunidade de aprender enquanto um jovem sonhador começando a sua carreira no rádio em Rio Bonito. Então um beijo todo especial para essas duas figuras emblemáticas, mas não posso deixar de citar, como o Flávio falou aqui, o nosso querido Walter Terra, uma enciclopédia para todos nós. Enfim, eu trabalhei com tanta gente boa, graças a Deus. A minha história no rádio, Serginho 90, quem eu tive o prazer de dar um abraço hoje pela manhã, passando por ele, Alfonso Martinez, enfim, cara, foi uma galera tão boa que realmente eu preciso voltar no programa maior, viu? Esse negócio esse programa reduzido aí não é muito legal, não. Flávio, agradecer você pelo espaço, me colocar à disposição para tudo que você precisar em termos de informação. A gente está tentando encurtar esse espaço aí, eu espero que a gente já tenha apresentado alguma melhora nos primeiros dias aí, e dizer para a população de Rio Bonito que as portas da Secretaria de Comunicação estão abertas. Lembrando sempre que a gente tem responsabilidade com informação, mas ideias criativas, ideias críticas construtivas, ideias criativas e soluções, a gente está sempre aberto a ouvir e a gente está sempre tentando levar o melhor para o município de Rio Bonito. Obrigado, tá, Flávio? Bom te ver de volta. Uma pronta recuperação, né? A gente se falou no hospital, inclusive, você estava lá... visitas ilustres. Nas visitas ilustres, né? Eu falei assim, eu tinha falado para ele, cara, tem que entrar nesse pagadores de almoço aí, né? Eu entrei no Visitas Ilustres, porque o Flávio tem a mente criativa, toda hora ele inventa um quadro novo, né? Então, daqui a pouco tem uma outra também, cafezinho, o cafezinho de Escobar, né? Vai ter alguma coisa aí. Inventa alguma coisa de laranja, de repente, né? A laranja é perigoso. Você pode ter esse duplo sentido. Vamos pensar depois, você vai pensar muito melhor do que eu depois numa solução. Obrigado pelo espaço, obrigado pela audiência, um beijo no coração de todos. Valeu, Flávio. Bruno, foi um prazer receber. Nós recebemos aqui Bruno Martins, né, da Secretaria de Comunicação de Rio Bonito. Avançamos um pouquinho aqui o horário, peço desculpas aqui ao nosso comando da rádio aqui. Programa curtinho, viu, gente? Porque, né, a nossa luta aqui, por conta de eu não poder estar 100% ainda por conta da recuperação da fratura. Mas muito obrigado a todos que nos acompanharam. O nosso glorioso Cidinho já está ali, daqui a pouco já está no ar com o seu programa. Como é que é o nome do programa? Conexão em Cristo. Conexão em Cristo. Então, minha gente, em tempos bicudos, conexão com Cristo é a melhor coisa que tem. Cidinho vai levar você com o programa dele, que já começa por aqui. Um beijo no coração. Amanhã, pessoal, não venho, porque o programa vai ser com o Dr. Cláudio Maciel, lá no Hospital da Civargas, na revisão que eu farei, né? Vou tomar um puxão de orelha lá, porque o pé deve estar mais inchadinho, né? Por conta dessas descidas aqui, mas é por uma boa causa. Valeu, gente. Abraço, beijo no coração. De volta quinta-feira com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, galera. Tudo de bom. Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.